É isso aí, para você que acompanha a nossa programação, você está vendo que nós estamos aí com um cenário um pouquinho diferente hoje, estamos iniciando a segunda temporada do Pode Crer, e hoje escolhemos para esse momento uma pessoa que nós temos um carinho muito especial, uma pessoa que faz parte da nossa história e também é o maior comunicador do oeste do estado de São Paulo, para não falar do Brasil, porque senão o imposto de renda vai cair atrás dele, certo? E a prova que nós começamos hoje aqui, o nosso cenário, né, a reforma do nosso cenário, né, a primeira gravação, que a hora que o Toninho Scaramboni chegou, a gente estava dando as últimas marteladas aqui, né, Toninho? Eu gostei de fazer parte disso, E Toninho Scaramboni, depois bacana. De um ano tentando seduzi-lo, ele cedeu a nossa suave pressão, e prazer estar recebendo você. Prazer é meu, Marquinhos. Puxa, que legal. Aliás, eu adorei o estúdio, viu? Ficou bem bacana. E já estou fazendo parte da história do Pode Crer, então, afinal de contas, estamos inaugurando a segunda temporada. Aí, que maravilha. Estou à sua disposição, meu amigo. Bom, estamos aqui então com o tio Toninho. O tio Toninho vai comentar para a gente aqui um pouquinho da sua trajetória dentro da comunicação, dentro do rádio e tal. Como tudo começou, mas antes nada melhor do que saber quem é o Toninho Scaramboni, que nos motiva todos os dias, de segunda a sexta-feira, aí, no período da manhã, com as suas notícias e também com seus recadinhos. Toninho, fala para mim um pouquinho, quem é o Toninho Scaramboni? Bom, Marquinhos, eu sou assisense, né? Assisense registrado em Assis. Na verdade, eu sou José Antônio Scaramboni, de uma família tradicional da nossa cidade. A família Scaramboni tem uma tradição muito forte aqui na área rural, né, da cidade, no início dos anos 60 aí. Sou nascido nos anos 60, então tenho uma história de vida aí bastante grande já. Meu pai, depois da zona rural, entrou na ferrovia e acabei viajando Assis, morei em Itapetininga, no final da linha em Presidente Epitácio. Ok. E depois voltamos para Assis, que é a nossa terrinha aqui. Toninho Scaramboni, depois do rádio, né, na verdade. Quando cheguei aqui em Assis, eu fiz parte da comunidade da Vila Operária, não posso esquecer nunca, aliás, essa raiz cultural é muito legal. Antes de chegar em Assis, a gente já fazia, eu gostava muito de participar dos eventos escolares, né, na área da cultura, dança, teatro, etc. A gente estava tudo sempre junto, né? E aí, quando eu cheguei aqui em Assis, eu fiz parte do TAVO, que é o Teatro Amador da Vila Operária. Isso, exatamente. Né? E logo chegou o Sérgio Nunes, né, saudoso Sérgio Nunes, e nós fizemos um trabalho bem bacana de mímica na época. Mas junto com isso tinha o Padre Aloísio, que tinha a sua igreja, a sua comunidade de jovens, né? E a gente atrelava o teatro com a comunidade cristã, né? Chamava Jucres, Jovens Unidos em Cristo. E tinha a história do Vossen, do Tavo, que era teatro, cinema e tal. Ali começou a minha vida artística aqui em Assis. Depois disso trabalhei em vários locais, né? A gente fala quem é o Toninho Scaramboni, eu vou falar para você, já rodei, viu? Sabe qual que foi meu primeiro emprego aqui, não? Eu acho que eu não contei isso nunca, hein? Eu trabalhei fazendo colchão na Lorde. Verdade? Quando era na Armando Salles, a fábrica de colchão. Salles, exatamente. Ali onde hoje é uma loja de produtos para festa, né? Isso mesmo. Ali na Armando Salles tinha uma fábrica de colchão, a fábrica de colchão Lorde. Depois foi transferida lá para perto da rodovia, né, etc. Meu primeiro emprego foi ali. Logo depois trabalhei na Pernambucana. Depois eu tive um período no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, junto com o seu Riso. Trabalhei um tempão lá no sindicato também. E foi trabalhando no SESI, quando eu fiz um concurso para entrar no SESI Supermercado, ali na Vila Xavier. Sim. Foi trabalhando no SESI, num caixa de supermercado, no SESI, que eu me encontrei com a dona Cida Santilli, esposa do prefeito. E ela falou assim: Toninho, o que você está fazendo aqui? Porque eu já fazia teatro, né? Entendi. E tinha minhas apresentações. E ela, meio Thundercat, teve a visão além do alcance. E ela falou: mas eu falei: eu trabalho aqui, dona Cida. Ela falou assim: não, vou levar você para trabalhar comigo lá na cultura. Bom, para resumir, foi trabalhar na Secretaria da Cultura daquela época. Lá trabalhei
nos últimos anos do Santilli. Depois trabalhei em outras administrações também, mas sempre na área da cultura. E depois, o Sérgio Nunes, junto com o teatro, trabalhava no jornal. Ele era editor do jornal Voz da Terra nos anos 80. Me ensinou. A gente tinha que divulgar os eventos da cidade, né? E eu comecei a fazer as agendas culturais no jornal. Dessa agenda cultural do jornal saiu um programa chamado Cultura Agenda, na Rádio Cultura FM, 83. Nossa. Meu amigo. Já fez a conta, não? Já estou aqui, né? Eu sou de 62, né? Então, pois é. Estava com 11 anos. Eu sou de 61. 21 anos, na realidade. Não, eu sou de 61, não vem não? Você estava com 21 já. Isso. A gente já tinha idade para trabalhar já. Já. E aí, foi aí que começou o rádio. Foi nesse programa chamado Cultura Agenda. Pouco depois, em 84, 85, estourava a música infantil. E eu comecei a fazer um programa infantil. É que antes do programa infantil, eu já apresentava, fazia redação para um jornal da rádio também. Então eu estava na área de jornalismo, comecei a fazer um programa infantil, bombou, tanto que todo mundo me chama de tio Toninho por causa disso. E pelo que eu me lembro, né, você fazia até dentro do Gema alguns eventos e tal, Sim. Que eu levava o Murilo, cara. Você tem noção disso? Você viu o Murilo agora há pouco aqui, né? Pois é, então. Não, então, eu depois que fez sucesso o programa infantil, por causa daquele período de Balão Mágico, Fofão, Xuxa e etc., eu fiz aquele programa infantil. Quando eu comecei a fazer o programa infantil, aliás, eu tocava carequinha, historinhas. Lembro. Era uma delícia, né? Era todo domingo de manhã. O bom menino não faz xixi na cama. Todo domingo de manhã. E era gostoso, porque era uma coisa diferente para o rádio, e no FM ainda, né? E aí estourou e eu comecei a fazer outros programas depois. Mas a história do Gema, etc., é que o programa ficava lotado de criança e o estúdio era bem menor que esse aqui, viu, gente? Exato. Bem menor que esse aqui, na época, lá na rádio. E eu colocava 30 crianças lá dentro. Colocava não, elas entravam e iam lá me visitar, ver o tio Toninho fazer o programa e tal. Era uma delícia, cara. Aí começamos a fazer alguns programas ao vivo, uma vez por mês, só para receber a criançada e tal. Foi um período bastante bacana. Perguntam para mim, por que você parou de fazer o programa infantil? E eu respondo sempre, quando uma criança ligou para mim e pediu fio de cabelo, eu parei de fazer o programa. Aí já era. É porque acabou, virou outro período, né? A Angélica cresceu, a Xuxa também já começou a cantar outro tipo de música. Era infantil, mas tinha uma outra história. Isso. E aí eu fiz uma coisa que eu costumo fazer sempre. Parei no auge. Parei porque achei que devia parar. E aí o pessoal fala, mas não é, era tão gostoso. Parei para o pessoal ter essa saudade. Que coisa boa. É mais gostoso, né? Bom, e você fez muitas coisas também, né? Tinha aquelas... os domingos que você parava a Rui Barbosa e tal, Não, né? então, aí junto com isso veio um monte de outros eventos, né? Então. A gente fazia todo domingo o Recadinho. Isso. A gente fazia todo domingo... O Recadinho foi uma das coisas mais bonitas que eu já fiz, assim, de promoção, porque reunia os jovens da época, da cidade e de toda a região. Cândido Mota, Palmital, Maracaí, Paraguaçu. Vinha toda uma Avenida Rui Barbosa, lotava, né? Montavam suas equipes e faziam, cada um colocava o nome na camiseta e fazia as suas equipes, né? E batizavam a equipe me dando uma camiseta. Era bonito pra caramba, era muita gente. Dali surgiram as gincanas. Dali surgiu o Caça ao X, tantos programas gostosos que eu já fiz. A história é bonita, bicho, eu gosto, viu? Dá um livro legal, dá uma história bacana mesmo, a história do rádio. Você também faz parte daqueles shows de rock, né? Que valorizava as bandas de garagem. Rock Cidade foi uma coisa que aconteceu antes de eu entrar. A primeira edição da Gincana, eu ainda não estava no rádio, eu estava chegando, fazendo o programa só Cultura Agenda. O primeiro Rock Cidade foi no Parque Buracão. Ainda era um mato e a prefeitura limpou e fez aquele gramado bem bacana, assim. Onde hoje é a quadra lá, né? Isso, e lá embaixo, e a prefeitura iluminou e a gente fez aquilo até de noite. Abriu o nosso primeiro Rock Cidade, a banda Jet Boys
A revista Bis veio fazer uma matéria aqui em Assis. Foi uma loucura aquilo. E o Rock Cidade, aí eu comecei a organizar as outras edições até perto dos anos 2000 aí. Era o Brasil inteiro que vinha no Rock Cidade. Viu, a Assis, ela sempre foi destaque, né, em tudo que ela fez. E o rádio teve monstros junto com você na sua época, né? César Nunes. Nossa Senhora. O Boca. O César Dias. César Dias, isso. Paulinho Beach. Paulinho Beach. Nossa, teve um monte. Na minha época, quando eu entrei, ainda tinha o João Antônio. Nossa, rapaz, agora eu vou esquecer de alguns nomes aqui, mas tinha umas figuras que faziam um programa no rádio aqui, que faziam um sucesso danado, rapaz. A cabeça já vai ficando... Era o nosso... O alemão, rapaz, coisa linda. Era o nosso WhatsApp, né? Mandava recadinho lá, não sei quem. Então, o recadinho era uma loucura, porque parece mentira, mas hoje a gente conta, o pessoal às vezes não acredita. Você mandava o recadinho para eu ler, eu lia na quinta-feira à noite, 11 horas da noite eu começava a ler os recadinhos, terminava 2 horas da manhã. E aí, isso no estúdio. E aí a gente continuava fazendo essa leitura no domingo à tarde, a partir das 3 horas da tarde, a gente começava o recadinho. Normalmente lá na rotatória do Flipper, lá em cima, quando o Flipper mudou lá para cima. Exatamente. E fazia aquela roda, ele ficava interditado de tanta gente. E a gente continuava lendo os recadinhos lá. Os recadinhos, o pessoal escrevia à mão. Naquele tempo, máquina de escrever, computador, impressora, imagina. E aí o pessoal escrevia à mão os recadinhos e escreviam 300, né? Porque aí para ver se eu conseguia pegar para ler. Isso. Porque começou com uma caixinha de sapato ali na frente da rádio, na recepção da rádio, na escadinha da Cultura FM antiga. Exato. Extinta Cultura FM, chega a doer no coração, mas é verdade. E aí eu tive que pôr uma caixa maior de papelão, aí foi uma caixa de fogão, uma caixa de geladeira. E aí uma caixa de geladeira. Quando eu falo caixa de geladeira, o pessoal fala que eu estou mentindo, que eu estou inventando, mas nós colocamos uma caixa e enchia de papelzinho para ler. A gente mexia, você nunca leu o meu recado, mas não é complicado. Tá lá, né? E as pessoas, e era assim. Eu fazia um programa das 11 às 2 da manhã, lendo o recadinho, e quando eu parava um pouquinho para tomar uma água e tocar uma música, o pessoal ligava bravo. Ligava, né? Não é para tocar música, é para ler. E é lógico, a cidade inteira ouvia, era uma loucura. Foi muito bacana. Você realmente revolucionou a parte da comunicação em Assis e trouxe todo mundo para perto, né? Isso que é mais importante, porque antigamente era muito distante o locutor de quem ouvia do outro lado. Eu lembro que o Peninha que eu falo é o Sérgio Alves Pena. Trabalhou comigo na Cultura nos anos 80, e depois foi para os Estados Unidos, está lá até hoje, o Peninha. E tocava o Porão também, ele junto com o Meinha, que é o Reinaldinho Pires, eles tocavam o Porão na época. E o Peninha... Chuchu tinha uns 14 anos na época, já estava lá passando. O Chuchu trabalhava na difusora como operador, etc., e também lá no Porão, etc. Isso. Mas o Peninha, quando o Peninha resolveu ir para os Estados Unidos nos anos 80, não tinha terminado os anos 80 ainda, ele falava, o que você acha, Dani? Eu vou. Chegou lá, a primeira impressão de rádio que ele teve, eu guardo até hoje. Ele falou para mim, porque a gente não podia ligar para ele, era muito caro para ligar, né? Exato. Mas ele ligava para a gente para contar algumas coisas. Ele de lá para cá era mais barato, né? Então a gente atendia o telefone na rádio, era o Peninha. Deixa eu contar um negócio para você. O rádio aqui é companhia. É isso que você falou. O locutor, o comunicador, ele faz companhia para quem está em casa, para quem está na rua, para quem está no carro. Então, quando o Peninha me falou isso, eu quis entender, né, o que era. A cidade grande, né? Não é o caso de Assis, né, que era pequena, etc. Isso. Mas não importa. O importa é que esse sentido que você disse aí, dessa interatividade e também de você se colocar na casa da pessoa, entrar na casa da pessoa com a sua informação ou com o seu entretenimento, com a sua brincadeira, com a sua música, promover uma alegria diferente. Você, de qualquer maneira, está fazendo parte daquele momento, né? Exato. E aí eu fiquei pensando nisso, e isso é um lema para a minha vida de comunicador. Olha que interessante,
você ser a companhia da pessoa. A pessoa está sozinha, às vezes, em casa. A prova disso é hoje de manhã, né? A hora que eu liguei a rádio, não era você que estava falando, falei, deixa eu mandar uma mensagem pro cara, o que aconteceu, né? O Marcão para gravar hoje, ele não está no ar, dá aquele negócio, né? Então, hoje, nesse dia que eu estou gravando aqui, o Julinho fez para mim, porque a rádio, o estúdio que eu trabalho aqui em Assis, nós temos 2 estúdios, a Voz do Vale tem um estúdio em Assis e tem um estúdio em Cândido Mota. O estúdio de Assis está passando por uma reestruturação, mesas de som, de áudio, etc., junto com o transmissor novo que chegou. E eles falaram assim, Toninho, você vai ter que ir 3 dias para Cândido Mota. Eu falei, puxa vida, tá na hora de eu fazer dar uma paradinha e dar uma descansadinha. Então eu pedi pro Julinho fazer lá em Cândido Mota para mim. Perfeito. E fiquei por aqui. O Julinho teve que avisar várias vezes. Gente, Toninho tá legal, segunda-feira ele tá aqui, ele só não pôde vir para Cândido Mota fazer tal, porque o pessoal sente falta, né? Foi o que aconteceu hoje, né? Eu falei, meu amigo, o que aconteceu? Pá, já no ato, não, foi né? só você, né? Eu recebi várias mensagens hoje. Bacana, tá acontecendo, né, alguma coisa? Não, Sim. Tudo bem, graças a Deus. Mas, Toninho, realmente é fantástico, né? Esse poder da comunicação faz parte do nosso dia a dia e realmente é a companhia. De manhã, levanto, tomo meu café, pego meu carro e tal, tô ouvindo pra TV, tô ouvindo você. A gente tá na estrada quantas vezes, né? Viajando na melhor companhia e tal, né? A gente tá viajando 100, 200 quilômetros aí, ouvindo vocês, até a hora que não dá mais, né? E a gente ainda vai insistindo, né? Eu percebo uma fidelização tão gostosa, rapaz. O rádio é um negócio meio mágico, né? Eu já fiz um pouco de televisão, você sabe disso, na época da TV Cabo, etc. E eu não tenho nada contra, aliás, nada contra o vídeo também. Já transmiti o nosso programa. Eu só não tenho feito ainda muito isso lá na Voz do Vale, porque o pessoal, apesar de ter toda a estrutura para fazer, ainda não tem um editor, né? Uma pessoa que... Porque nós hoje, no rádio, eu sempre trabalhei assim, quase 30 anos, né? Não, 35 anos. Aí. 6, 7, acho. Esse tempo todo eu sempre trabalhei sozinho, eu nunca tive operador. Sabe aquele negócio a cara que está do outro lado do vidro? Uhum. Isso nunca existiu aqui em Assis, no meu período, né, de rádio. Sempre trabalhei sozinho, modulando as músicas, escolhendo as músicas, tocando as músicas, desde o tempo que era o vinilzão que fazia assim. Certo. Então, eu me acostumei com isso. E aí ele ficou fazendo o programa lá para mim, eu já perdi o que eu estava falando. Estava falando justamente dessa questão de participar junto com as pessoas. Ah, né? não, da fidelização. E da fidelização e da transmissão. Então, aí você está lá fazendo as coisas sozinho, bonitinho, certinho, e aí, às vezes você fala assim, eu sou muito relapso. Você pode ver que o Faustão, vou citar o Faustão aqui, porque o Faustão, ele tinha aquele papelzinho na mão, que nem entendia a letra dele, lembra? Lembro. Ele tinha aquela técnica lá que ninguém consegue ter. Eu sempre tentei ter. Tony, você não manda alô para mim, como é que é seu nome? Eu agora estou pondo no celular. Hoje mesmo coloquei o nome de uma pessoa aqui. Isso ainda me ajuda, mas mesmo assim é difícil. E é muita gente, né? Agora com o WhatsApp, então você vai mandando alô pelo WhatsApp, etc. Mas é interessante que eu já fiz esse teste e já fiz várias vezes. Eu estava contando a história aqui dessas coisas todas, desse empenho que a gente tem, de fazer um negócio bem bacana, legal, por causa disso. Eu já tive momentos em que eu falei assim, nossa, faz tempo que eu não mando alô pro Marquinhos lá do Flash TV, faz tempo que ele não fala um bom dia para mim também e tal. Pum, parece que sinal que estava lá, tá ligado? Não, é muito legal isso, cara. O cara fala assim, não, eu tô aqui sim. Manda no WhatsApp ou manda no outro dia. Eu ouvi o seu alô, muito obrigado. Ouvinte fiel, e que isso acaba acontecendo e é muito legal. Bom, estava falando disso. E hoje o Toninho Scaramboni é um produto, né? Porque as empresas querem você, né? Eu acredito também que toda essa minha trajetória aí, graças a Deus, todos esses programas que eu fiz, por que pararam? Eu já falei, parei na hora certa, onde eu via que não teria mais como fazer. O Rock Cidade, até o Rock Cidade até teria como fazer ainda, tenho até vontade, né? Mas agora já tem outro pessoal que faz e
e tá legal. Mas a gincana, por exemplo, que era um negócio muito... Isso era muito bacana. material, era um negócio muito prático, etc. Agora acabou, né? O contato imediato surgiu da gincana lá, sempre que o pessoal ia tocar e tal, né? Acho que a história dele passa por aí também. Mas você né? vê quanta história que tem para contar, pelo amor de Deus. Lá no Rock Cidade, o Marcelo Benez e a turminha dele, companhia, Kaká, né? Que a gente acabou de falar Kaká aqui do Batman, né? Exatamente. Aí eu falei vários nomes aqui a respeito da nossa história aqui, e eu me lembrei que esses dias me falaram assim, Tony, eu estava vendo um podcast lá em Ourinhos, de um pessoal, e o pessoal falou do Toninho Scaramboni, de Assis. Aí eu falei, que legal, pra você ver. Não, é gente que comenta. Gente que comenta. Fala assim, a gente ia lá no Rock Cidade, que o Toninho Scaramboni organizava e tal. Quem me conhece falou, eu ouvi seu nome lá falando assim. E aí, isso que está acontecendo agora aqui também. A gente fala o nome de Kaká, fala o nome do Marcelo Benez. A pessoa, Marcelo Benez hoje é um executivo da Folha internacional. Coisa de doido, velho. E eu fui... Com o Marcelo Benez eu tenho uma história tão bonita, porque eles tinham muito... Não é contato imediato, está falando do contato imediato, né? Mas isso, o Marcelo Benez é outra jogada. Nós estamos falando do outro lá atrás. Lá. Exatamente. O contato imediato não foi dessa época, Ele não passou na época com vocês, na época do Rock Cidade, da... Não, esse pessoal é mais novo, começaram a tocar depois. O X o André trabalhou na rádio, né? E depois ele montou a banda, né? Rodrigo, então por isso que eu confundi. Mas lá chamava... A banda do Marcelo Benez foi chamada para participar do Qual é a Música do Silvio Santos. Lembro disso. Não lembra disso? Lembro. Então, agora você falou contato imediato, não consigo lembrar o nome da banda. Mas a família Benez, tradicional aqui de Assis. Tem uma história, eu fui 2 vezes com ele no programa do Silvio Santos, cara. Eles quase bateram o recorde do Rony Von. Olha as histórias, que loucura. Mó barato, cara. Nossa. Eu falo que Assis é um berço de talentos. Ainda quando você falou de berço de talento, eu lembro eu estava falando dos locutores, né, dos comunicadores, grandes nomes. A gente tem do Boca rodando aqui pela cidade, fazendo o seu trabalho mais discreto, né? Mas, nossa, o que o Boca fez, o Sérgio Boca, sou fãzão do Carinha. O Sérgio Boca é a voz do Brasil. Bons momentos, né? Que é isso? Good Times. Good Times, exatamente. Hoje eu faço uma coisa que o Boca fazia bastante e que o pessoal adora. Toda terça-feira de manhã eu traduzo uma música. Traduz isso. E traduzir música não é fácil. Traduzir música... O certo seria gravar, né? Deixar gravadinho, mas eu gosto de fazer ao vivo. Às vezes erro. Mas nossa, você manja de inglês. Nada, estou lendo tudo, lógico, né? Mas você ouvir a música e ler na hora para traduzir ao vivo é meio complicadinho. Viu uma coisa que você falou, às vezes eu erro, né? E às vezes a gente está lá ouvindo uma notícia, você dá a notícia, porque era notícia, não era notícia, e acaba sendo notícia. É muito bacana isso. Você já conversando com o Beto Zanqueta, ele fala assim, tem dia que o Toninho mal de susto, ele faz uma notícia que já não é de hoje, era de ontem, mas passou a ser hoje. Eu falei, é isso mesmo. Essa é a dinâmica do rádio, né? Não, é sim, você atualiza a todo momento. E a pessoa que está te ouvindo, ela acompanha dessa forma mesmo, atualizada. Hoje mesmo conversei com uma recepcionista não, uma secretária do médico, onde eu fui fazer uma consulta hoje, de rotina, viu, gente? Amém, né? Amém. E ela disse assim, olha, eu levo meu filho na escola, eu ouço o final da oração, tem uma oração da manhã do padre Reginaldo Manzotti, que abençoa o nosso programa lá. E aí começa o jornal, ela fala assim, com 5, 10 minutinhos que eu ouço o seu programa, eu fico atualizadíssimo. Ouço as manchetes, ouço as principais notícias do começo do programa, para mim já é show de bola. E você tem 2 escudeiros ali, né? Tem. Que é o João Paulo, né? Isso. O João Paulo passa pela polícia. Isso. E depois faz as manchetes também da internet. E o Tacílio do Horácio. O Tacílio do Horácio é outro dinossauro do rádio. Mexia com força, agora... O Tacílio sempre trabalhou na empresa e depois foi técnico de segurança do trabalho, aposentou assim, mas sempre gostou de rádio. Sempre trabalhou com a gente. Eu sou do tempo que a gente fazia cobertura de baile de carnaval, né? Que a gente ia nos bailes do recreativo para entrevistar as autoridades, etc. O Tacílio estava sempre junto. Sempre lá. Mesmo trabalhando em outros lugares, o Tacílio sempre fez. E dá uma dinâmica gostosa, né? Sim, precisa ter, né? Hoje sozinho você não faz mais nada, não. Quer dizer, até faz, viu? Mas é bem chato, né? É chato se você não tem
Bom, uma equipe. Terminou o jornal, terminou os recadinhos e tal, e entra o momento das músicas, né? Que aí, como é que você resgata isso aí? Como é que você vai buscar? Porque tem hora que você desenterra umas coisas... Isso aí também eu vou falar, viu? A gente fala e eu não tenho nem explicação para isso. É um pouco instinto mesmo, né? Um pouquinho de experiência que você tem com o estilo. Eu toco só flashback, então para mim é fácil. Eu faço isso a vida inteira, então é fácil. Mas eu sou franco em dizer para você, eu falo no rádio às vezes, o pessoal acha que eu gravo até o jornal, diz que o pessoal fala, duvido que você acorda cedo, desse jeito. Imagina, né? Eu vou lá 6 e pouco, eu tô lá na rádio todo dia, de segunda a sexta pelo menos. Sábado e domingo eu já parei, mas antigamente era de domingo a domingo, meu amigo. Exatamente. Mas essa questão da música é inspiração, momento e ouvinte. O estilo. E na hora. Entendi. Bicho. É meio louco de você imaginar isso. Como é que você está lá no rádio? Hoje é fácil, né? Antigamente você tinha que falar, pô, eu quero tocar uma música. Aí eu precisava chamar o Magui, outra figura, para pegar um disco para mim. Exato. Pega o disco na discoteca que tem a música tal que eu preciso tocar agora. Aí, às vezes não achava, etc. Agora não, agora você vai lá na internet ou você vai no próprio programa da rádio, você digita lá Rod Stewart, aparecem todas. Então você fala, puxa, deixa eu tocar essa música aqui, a outra vai combinar certinho. Aí você lembra assim, bom, com o Rod Stewart eu acho que se eu tocar Michael Jackson não vai combinar. O Rod Stewart vai combinar o Phil Collins. E aí você vai. Eu vou fazendo na hora o programa todo dia, atendendo alguns pedidos. Às vezes eu brinco, o pessoal fala, você é muito chato, você fala para o ouvinte, essa eu não vou tocar. Eu não toco mesmo para não atrapalhar a sequência. Exatamente. Você sabe que um outro comunicador não é de aí maldade, não. Que tem essa pegada tua, que eu gosto muito, é o Mainha, que está na Rádio Fema hoje também, né? Mainha é outra figuraça. Cara, hein, velho? O Mainha é meu afilhadão. O Mainha eu lembro como se fosse hoje, ele sabe disso. Eu sou paizão dele, sou tiozão e paizão dele, né? Padrinho de casamento e tudo. Aí, que bacana. Mas Mainha, quando a gente trabalhava na Antena Jovem, eu vou falar também, trabalhei lá na Antena Jovem, trabalhei na Difusora, trabalhei na Integração, trabalhei na Interativa, depois que comprou a Cultura. A gente passou por todas aí um pouquinho, né? E eu na Antena Jovem, o Mainha fazia cobrança, molequinho, guardia mirim. E ele passava no estúdio e ficava olhando, eu fazia o programa, ele ficava olhando pelo cantinho. E eu falava assim, rapaz, que molequinho ajeitado, viu? Educadinho, trabalhava certinho, eu perguntava, ele fazia as coisas bonitinhas. Aí o pessoal falava assim, esse aí é o Mainha, irmão do Wilton Maia. O Wilton Maia já era rodado, né? Ele já fazia uns programas sertanejos e tal, né? Sim. E aí um dia eu abri a porta para o Mainha e falei assim, Mainha, vem aqui. Ele ficou meio assustado assim, falei assim, coloca essa música aqui para mim. Aí ele pegou o disco, discão, aquela Radiolab enorme assim, colocou a música e ergueu o volume. Rapaz, eu ganhei o dia dele. Não, eu falo isso, ele lembra disso. Foi o gatilho dele pra rádio, então. Não, eu falei assim, não, esse cara aí tem que ser. E aí virou esse produtor. Muito o locutor. Ele fala, tio, eu queria ser, eu falar igual você, mas ele fala bonitinho, o cara é fera. Agora, Toninho, nem todos os dias a gente que vive de comunicação, a gente tá com o dia nosso ganho. Às vezes a gente tem que superar muitas situações e fazer a coisa acontecer. Isso não é diferente com você, né? De jeito nenhum, eu sou um ator, né? Eu não falei que eu comecei fazendo teatro? Isso. E eu fiz teatro, várias peças de teatro, e terminei minha carreira de ator no teatro. Terminei não, que a gente nunca termina, né? Uhum. Quem sabe eu posso fazer uma peça de teatro um dia ainda. Mas eu terminei fazendo mímica. E aí, de vez em quando, eu falo isso, quando eu bato papo com meus amigos. Acho que eu até falei para você, porque nós já fizemos várias coisas, né? Vários bate-papos juntos aí, nos filando boia da vida. E aí eu terminei fazendo mímica. Então, quando entrei no rádio, eu falava, olha a ironia do destino. Eu antes aparecia e não falava, que era a mímica. Exatamente. Hoje eu falo e não apareço. Só que agora não dá mais para falar isso, porque agora a gente aparece mesmo. Exatamente. Né? Hoje o pessoal vê a gente tudo quanto é
rede social. Né? Agora, das notícias que você deu aí, qual é aquela que te marcou? Falou, pô, essa eu não gostaria de ter dado e essa me deu prazer em ter falado. Rapaz do céu, eu fico lembrando dos fatos recentes e é melhor eu não falar. Né? Eu fico lembrando dos fatos recentes, é melhor eu não fazer esse tipo de comentário. Mas eu tive a tristeza, né? Tristeza de ver ao vivo e falar na hora que estava acontecendo aquele ataque terrorista de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas. Eu acho que a primeira coisa, chega a arrepiar, a primeira coisa que eu lembro, né, é de ter visto o Carlos Nascimento falando assim, olha gente, está sendo repetido nesse momento o ataque nas Torres Gêmeas, o avião está batendo na torre do lado de cá. Ele, peraí, mas não era esse. Não, é outro. É outro. Ele falou ao vivo isso. E eu estava fazendo esse comentário no rádio, eu entrei no ar e falei, gente, outro avião. 2 aviões já. E eu não esqueço disso. Agora, a notícia boa, eu tive várias, né? Mas a melhor notícia que eu tive no rádio foi as 2 notícias que eu dei no rádio de primeira mão foi o nascimento dos meus 2 filhos. Pronto, para não falar das outras. E essa semana, Parmeira campeão. E também. E tocar os hinos, né? Porque agora eu lancei. Nós fizemos um regulamento, igual o Tadeu inventou naquele programa que eu não assisto mais lá, que ele também já não está mais fazendo parte. Isso. E ele inventou o tal do regulamento lá do campeonato, aquela coisa. Vamos ver aqui na página, que eu inventei uma dessa também. Então agora, Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, ganhou, toca o hino. E de vez em quando a gente inventa umas páginas de regulamento lá para não tocar ou para tocar sem ter ganho, aquelas coisas todas que o regulamento e o livro foi eu que fiz mesmo. Você também tem uma parte da história aí dentro do basquete nacional, né? Vamos falar disso aí, cara. Isso foi bacana também. Auge do basquete em Assis e também dentro do basquete nacional. Isso foi o auge da minha carreira, né? Foi o auge da minha carreira. Que bom que você tocou nesse assunto. Por isso que você é um repórter perspicaz. Te acompanho, né, mestre? Me acompanha faz tempo. Já te falei, você é meu farol, né? Tô mirado em você. Imagina, eu sou seu fã também. Mas a Liga Nacional de Basquete foi uma coisa que entrou na minha vida que... fiquei emocionado, que é mentira. Gasguei mesmo. A Liga Nacional de Basquete, quando o Conte Assis estourou aí na cidade, foi uma coisa fantástica, né? Todo mundo viu, perdão, todo mundo acompanhou o nosso Jairão, como é que ficava, né? Isso. Aí eu transmitia o jogo pelo telão pro lado de fora, porque não cabia gente lá dentro, você lembra disso? Eu lembro que no início de campeonato, o primeiro jogo foi aqui, em Assis, no início, depois que o Assis ganhou a Copa Milênio, aí o Assis estava despontando, trazendo a Arnaldinho e companhia lá e tal. E o jogo inaugural do campeonato foi em Assis, e veio a ESPN e tal, e os diretores da Liga Nacional de Basquete, que promoviam, já era NBB, vieram aqui em Assis. E eles, acho que era 2008, 2009, uma coisa assim. E eles vieram aqui e viram a minha apresentação dos jogadores. A gente tentava fazer parecido com o NBA, né? Chamando os atletas, soltando fumaça, tocando música. E era o DJ Bainha que estava lá me ajudando na época. Entendi. E aí engrossava a voz, Arnaldinho! A galera vinha abaixo, né? Era uma loucura, rapaz. E eu fiquei assustado, fiquei até meio desconfiado. Sérgio Domenetti, diretor, até hoje diretor lá da Liga, chegou para mim e falou assim, não, peraí, esse negócio que você faz aí é bacana, cara. Quero que você faça para nós lá nos principais eventos. Resumo. Fiz, acho que 10 anos eu participei de todos os eventos da Liga Nacional de Basquete, do Jogo das Estrelas e também das finais em vários lugares do Brasil. Perfeito. E fui entrevistado pela Rede Globo, que a TV tem, na época. Fizeram uma entrevista comigo. E aí a Liga colocou no site deles a minha entrevista e colocou voz oficial da Liga. Exatamente. Eu fiquei como voz oficial da Liga Nacional de Basquete por 9, 10 anos. E foi muito bacana, cara, porque logo depois a Assis saiu do roteiro.
né? Acabou, né? Infelizmente não seguiu em frente, mas eu continuei lá. A cada ano eu percebia que os outros times tinham uma certa diferença comigo, né? Falando, esse cara lá de Assis nem participa, o que ele está fazendo aqui, aqui, né? Um dia a Liga, porque a Liga não queria abrir mão de mim, não. Eu lembro que eles conversavam comigo, a nossa relação era muito legal, sabe? E aí o Sérgio falou, não se preocupe que você vai ficar comigo até 2070, pelo menos. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? E aí um dia ele falou para mim, Toninho, estou aguentando a pressão. Eu vou contar uma fofoca aqui, já faz tempo que aconteceu isso mesmo, mas o Flamengo quer colocar o locutor deles para fazer a apresentação do... Verdade. E o Flamengo ganhava tudo na época, né? E eu falei, puta, que coisa chata. Falei, puta aqui. Não tem importância, vai para cima. Aí, que coisa chata, né? Mas no fim das contas, aconteceu um negócio muito bacana, cara. Porque a gente vive e aprende e sabe que o mundo gira, dá volta e tem a nossa rotação, né? Eu já fui rotariano, você ainda é. E eu sei como é que é a vida, né? A vida é uma engrenagem, hein, meu amigo? E cada um tem o seu espaço, a sua hora. E aí um dia o Sérgio falou assim, rapaz, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, chama o rapaz lá, bicho, para fazer junto comigo esse ano. Aí ele falou, louco, é verdade? Ele falou assim, não, chama ele, era no Ibirapuera, se não me engano. Foi em São Paulo esse Jogo das Estrelas. E eu falei, chama lá o rapaz, que eu já vi o trabalho dele lá no Flamengo, ele é bom. Ele é um alemãozão, trabalha no Rio de Janeiro, tem sotaque carioca e o apelido dele é Gaúcho. Tudo a ver. Tá até hoje lá. Tá até hoje. Era eu, o Max e o DJ Japa. O DJ Japa continua e o Gaúcho também. O Gaúcho chegou lá e não sabia o que falava para mim, para me agradecer. Aí. Eu falei, mas o que você quer agradecer, meu amigo? Ele falou assim, não, de você ter me chamado aí para fazer junto com você e tal. Aí nós fizemos junto. E no outro ano eu falei, chama o cara, minha vez já foi. Abri mão mesmo, foi legal. Mais uma vez você saiu no tempo certo e também. O cara veio lá falar obrigado para mim, lá no hotel depois, me agradecer e tal. Eu falei, imagina, bicho, agora é a tua vez, manda bala e arrebenta. Tá lá, graças a Deus, cada um tem o seu momento. Mas Toninho, eu Mas foi o auge da minha carreira. Entendi. Em nível nacional, né? Falo. Mas a vida é isso, né? A gente faz coisas que as pessoas sabem, coisas que as pessoas não sabem, né? Sim. Como, por exemplo, aí a caipirinha da feijoada da maçonaria, né? Vamos falar dessa tua parte também, porque você também faz uma parte sim. aí muito bacana, um trabalho social, que muitas vezes as pessoas não sabem, e eu também faço algumas coisas que ninguém precisa saber, a gente faz porque gosta. A gente faz muita coisa, não é só a caipirinha, não. A gente faz muita coisa que as pessoas não sabem e esses dias eu trabalhei na área da saúde uma época, ajudando o Camarguinho, sem querer mudar de assunto da caipirinha, mas aquela caipirinha que a União e Fidelidade faz todo ano na feijoada, que tem o mestre Cuca, o Busnello. Dinossauro da culinária assisense. Então, a caipirinha eu aprendi a fazer com ele e hoje eu sou o dono da caipirinha lá. Tem muita gente que compra a caipirinha e vai buscar a feijoada. E ganha a feijoada. É mais ou menos isso. Eu falo isso para ele fica bravo comigo, mas é verdade. Então essas coisas são bacanas, né? Esses eventos beneficentes. Mas eu já fiz bastante coisa beneficente também. Esses dias eu estava na rua e um senhor me parou. Olha, a gente vai ficando velho e vai contando cada história bacana, cara. Cada história que não dá para acreditar, né? Um senhor me parou e falou assim, Toninho, Scaramboni, você lembra de mim? Poxa vida. Tchau, né? Até de imagem, assim, eu guardo bem, sabe? Fisionomia, mais nome, essas coisas, saber de onde, é muito difícil, né? Todo mundo, tanta gente que a gente tem contato, você e eu. E é a mesma coisa, isso. E aí, ergueu a barriga, ele tirou a camisa, assim, e mostrou um hematoma grande, assim, um caroço na barriga dele. Ele falou assim, você salvou a minha vida. Aí. E eu falei, caramba. Como assim? Né? Será que ele está me confundindo com algum médico, né? Aí ele contou a história, bicho. Foi uma intervenção cirúrgica que ele recebeu e que na minha época, na saúde, eu estava lá na administração junto com o Camarguinho e a gente conseguiu, porque a gente viu que ele ia morrer, né? Que ele tem e a gente conseguiu adiantar a cirurgia dele. Então, ele não esquece disso, porque ele falou que ele não conseguia um atendimento bacana e a primeira pessoa que parou para conversar, sentou, deu um copo d'água para ele,
pediu para ele ficar calmo, que ia dar tudo certo, fui eu. Então, olha, isso já paga, né? Já tem um degrauzinho a mais lá no céu. Exatamente. E a gente faz muita coisa, viu, Marquinhos? Você, eu, os comunicadores, a gente faz. Eu, por exemplo, não meço esforços para divulgar os eventos beneficentes no meu jornal, no programa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Precisa de mim? Pode. A igreja presbiteriana está fazendo um bazar. O centro espírita vai fazer uma palestra. Eu não tenho essa não. Eu divulgo para todo mundo mesmo. Isso é muito bacana. Agora, o gostoso também é a diretoria da rádio entender isso tudo, né? Esse movimento todo aí, porque muitas vezes algumas empresas é dinheiro na frente e você já não, né? Você tem essa coisa de entender esse momento, né? Graças a Deus eu tenho essa autonomia, né? Consegui essa autonomia. Na verdade, eu consegui ela, né? Com a minha credibilidade, com o meu profissionalismo. Eu não misturo as bolas, né? Não faço isso. E aí, mas a empresa sim, tem que abrir o espaço. Eu digo isso porque na época da gincana, do Rock Cidade, a gente tinha muita dificuldade para fazer, envolvia dinheiro, a gente precisava de dinheiro para montar palco, iluminação, e segurança, e premiação, e a gente tinha que correr atrás de patrocínio, era um sofrimento danado, né? E aí, apesar de a gente ter marcado o nome na época, que essa época era a Rádio Cultura FM, que era, né, um estouro de sucesso, era um estouro de sucesso porque nós fazíamos aquele negócio todo lá. Porque ela sozinha não se faz, então. As pessoas que estão envolvidas. E aí muita coisa não ia muito para frente porque faltava um pouquinho mais, né? Faltava como é que chama lá o dono da Jovem Pan? Faltava esses dias eu estava ouvindo lá o Emílio, ele falou, o Tutinha. Faltava um Tutinha. A gente tinha o Camarguinho, né? Exatamente. Mas o Camarguinho não era o dono. Mas, de qualquer maneira, você viu quanta coisa que a gente fez? Agora, com a Rádio Voz do Vale aí, por exemplo, hoje eu sou terceirizado. Então, terceirizado, modo de falar, né? Hoje eu tenho um domínio na questão dos patrocínios, da área comercial, e também tenho a liberdade de falar. Lógico que a gente não pode exagerar, né? Mas eu mando alô para todo mundo, inclusive para comércio e tal, eu não tenho esse problema. Viu? Vamos aproveitar esse momento, valorizar os patrocinadores que acreditam no Toninho Scaramboni e proporciona a gente todo dia de manhã ouvir você lá, né? Eu agradeço. Você tem aí Leveros, né? Que é um monstro, né? É o Atikelis. Vamos falar aí, vamos aproveitar esse momento, agora é a hora. Mas depois eu esqueço algum, como é que vai ficar? Não, mas vamos pra cima, eu vou te cutucando, vou lembrando. Se você tivesse falado isso, tinha feito uma colinha, pô. Mas não é, eu tenho alguns dinossauros mesmo, né? Que me acompanham faz tempo. Você falou de Leveros que desde a Gelossom patrocina os meus programas. Já está comigo também, faz 19, 20 anos. E eu presto serviço interno lá para eles também, na comunicação interna deles, faço bastante coisa, desde Gelossom, desde os velhos tempos, os eventos, etc. Mas não é só isso, né? Eu tenho os mais recentes aí que agora já estão comigo há anos, que é a Duaço. Olha, uma empresa como a Duaço. A Leveros. Imóvel é coisa séria. Hoje a Suprema patrocina, a Nissan e a Suprema me patrocinam lá no programa. Isso significa, isso é orgulho para mim. A Casa de Conte nem vou falar, meu amigo. Quanto tá comigo? Bem geladinha, tá pegando. Eu virei tio Moinho agora. Agora tio Toninho é tio Moinho. E tá comigo desde do basquete, né? Conte me abraçou no basquete e continuou comigo no rádio até hoje. Me acompanha. Eu tenho vários patrocinadores. Esses mais recentes, como o Netão da Ótica Elis, o João Olavo da FT. Nosso cliente também. Você vê que nós estamos meio parceiros aí. Todo mundo até agora está aqui, está lá. Não, né? Mas você me indica, eu também te indico. Você acha que não? Exatamente. Com o doutor. Inclusive, essa cadeira aqui é FT Móveis. Então, o doutor Olavo, eu chamo ele. Pegou o doutor Olavo porque ele vai lá e faz toda uma consultoria de como sentar. Exatamente. E tem outros, né? Tem a Vialto. A Vialto uma empresa de 1950. Feijão, Toninho Feijão da inauguração. A Cabana da Construção, que é seu parceiro também. Credicana, que é seu parceiro, meu parceiro também.
entre outros. Viu? E também você tem feito aí essa parte aí de eventos, né? Que é onde você faz o protocolo de eventos também, que é uma coisa muito bacana. Sim. Que você consegue... Porque o evento, cara, para você que está aí do outro lado, você não tem noção do que é tocar um evento. Você, às vezes você tem que inventar uma história na hora para a coisa acontecer. Eu me recuso, às vezes, a fazer evento, me passo por arrogante, às vezes, mas eu sei até onde eu posso chegar, né? Tem um pessoal que me insiste todos os anos para eu fazer as formaturas, os eventos de formatura e tal, passar aquela emoção, aquela coisa. Eu até faria, mas eu acho que não dou conta. Eu acho um negócio tão emocionante, tão bom que eu vou chorar o tempo todo, eu acho que eu não vou dar conta. Então, mas eu sei, o cerimonial eu me preparei também para fazer, né? Fiz cursos na área pública, quando eu estava na prefeitura, na área de comunicação, eu fiz bastante curso a respeito, cerimonialista, oficial, pessoal de Brasília. Eu fiz bastante coisa bacana que me segura um pouquinho, né? Hoje eu faço todas as sessões solenes da Câmara, tem um contrato lá, inclusive. Não está tendo muito ultimamente, mas de vez em quando acontece vários eventos, aí só dá o toninho ali, mas não é um evento, a sessão solene é um negócio seríssimo, rapaz. Exatamente. E eles sabem que eu tenho essa experiência e me contratam, eu não tenho como fugir disso. Eu já não tenho feito tantos eventos, sabe? A gente vai ficando velho, vai ficando preguiçoso, isso sim. Né? Bom, eu sei bem o que é isso. Mas agora você que viveu aí, né, várias fases da rádio, né? Ou do rádio, né? É da rádio ou do rádio? Do rádio, da história do rádio. Isso. Como que você vê, né? A televisão está passando por uma transformação muito grande, né? Hoje você tem aí milhões de filmes e tal. E quando eu trabalhei no SBT, o Bramer falava pra gente, vai chegar uma hora que você vai assistir o que você quer, a hora que você quiser, onde você quiser, né? E eu falava, mas o único que tem telefone dentro do carro é o 007, né? Então não cabia na nossa cabeça, né? E agora com o Spotify e tal, como é que você vê essa questão do rádio, né? Como você vê essa evolução do rádio aí para frente? Rapaz, eu acho que o que tem hoje acho que não acaba mais, né? Mas vai permanecer. Essa questão, por exemplo, de quando você tinha um telefone celular, quando surgiu o telefone celular, ele era um telefone celular. Exato. Hoje ele é tudo. De vez em quando você lembra que ele é telefone também. Exatamente. É o que você menos usa ele como telefone. Pois é, não é isso? Exato. Então, mas o rádio está aqui dentro. Tá. O rádio está aqui dentro. E na televisão também. Então, eu tive a sorte de trabalhar num veículo de comunicação que não vai acabar. Não vai acabar porque ele vai... Uma hora deve acabar a antena, né? Aquela coisa que o Pardal curte, que é colocar aquela antena enorme, com aqueles elementos lá em cima, para ir cada vez mais longe, para chegar lá em Avaré, em Sorocaba, com qualidade de som e tal. Isso eu acho que um dia vai acabar, porque aqui chega no Japão já. Exatamente. Nós temos, aliás, a Rádio Voz do Vale, isso aqui eu vou divulgar para você, ó. A Rádio Voz do Vale é a única que tem um aplicativo. Esse aplicativo aqui, gente, ó, a única que tem um aplicativo. Ó, essa rádio... Ó, essa rádio aqui, aqui em Assis não tem. Você sintoniza pela internet, lógico. Exato. Mas o aplicativo da rádio, inclusive está com promoção agora, é mês de aniversário, está com promoção e vai sortear umas coisas lá. Bacana. Tenta baixar o aplicativo aí que é legal. Coloca a Voz do Vale, Cândido Mota, Assis, você vai aparecer lá na sua lojinha de aplicativo, é muito legal. E o rádio, acho que não acaba por causa disso, né? A gente vai continuar fazendo comunicação lá. Hoje você tem rádio que tem um locutor só, né? Exato. O que é uma tristeza, né? Nossa, e aí no outro dia você põe naquele mesmo horário, naquela rádio, a mesma música, a mesma programação, a mesma piadinha, terrível. Então, agora nós que temos vários programas variados, como o meu, como o Marina, Tá na Mesa da Marina, depois tem MPB, depois tem o Roger à tarde, depois ainda temos o nosso sertanejo com Escaladinha detonando aí,
toca só as coisas que o povo gosta, assim vai. Então essa variação é muito mais gostosa. Não é a tua área, mas o sertanejo hoje não é mais sertanejo, né? Porque fala de pegação e não fala da natureza. Pois é. Amanhecer. E a vantagem da Rádio Voz do Vale e do Escalada é essa, ele consegue tocar o que não é isso aí. Uhum. Ele consegue ainda. Hoje cedo eu escutei João Mineiro e Marciano e etc. Ele faz essa mesclagem. De vez em quando toca aí uma sofrência para um ou outro que pede, mas ainda a preferência do nosso sertanejo são os clássicos, né, do sertanejo. Entendi. Que é bem bacana. Agora, Toninho, a gente está aqui com quase uma hora batendo papo e tal. É. O que o Toninho Scaramboni queria falar pro Toninho Scaramboni que ele nunca falou olhando pro espelho? Ah, paz do céu, viu? Eu sou um cara realizado, viu, Marquinhos? Eu acho que eu sou um cara realizado. Eu sou casado há 33 anos, com a mesma mulher. Tenho 2 filhos, 2 engenheiros cartógrafos formados na Unesp, em Prudente. Tenho o maior orgulho de falar isso. Aí. Trabalhando na área. Uma família linda, saudável. E eu tenho falado que eu estou tirando o pé. Estou tirando o pé porque eu trabalho 3 horinhas por dia. O pessoal fala assim, então a gente tem que ficar mais. Eu estou vivendo um momento agora parece que eu estou lá no comecinho do Rádio Criança, quando eu era grudado pela criançada e o pessoal rasgava minha roupa e queria levar lembrancinha e autógrafo. Estou vivendo de novo esse momento, sabe por quê? Porque eu estou olhando para trás e vi que eu não fiz quase besteira, sabe? Uhum. Tive sempre as atitudes certas e fiz um bom trabalho. Então, eu tenho vontade de falar para mim que eu estou realizado. Só isso. Entendi. Eu acho que... E tem muita coisa para fazer ainda, não penso... Eu já poderia ter aposentado. Estou trabalhando aí numa questão de insalubridade que andaram cortando da gente. Eu quero ver se eu consigo, mas já estou caminhando para ter a minha aposentadoria, mas parar não penso não. Eu acho também. Acho que um pouquinho tem que fazer ainda. Comentei isso com um amigo esses dias, nós somos que nem bicicleta, né? Se parar, tomba, a gente tem que estar em movimento, né? Não tem essa de parar, não. E aí, essa questão... você estava falando agora de como é que fica essa questão do rádio e tal. Daqui a pouco você não vai precisar nem na rádio fazer mais o programa. Você pega o microfoninho lá no seu cantinho lá, em casa e taca. Você ainda precisa de todo esse visual aqui. Então, cara, olha que bacana. Queria dar parabéns para você, viu? Obrigado, eu falo você. Obrigado. É por isso que eu sempre falo, né? Quando o pessoal me pergunta alguma coisa assim, desse tipo de produção de TV, onde eu faço, eu também só mando para você, porque eu sei o investimento e também sei da sua capacidade. Agora o Murilão, então. Você viu? O Murilão já ultrapassou os limites. Não, já, o Murilo ele tem uma pegada diferente. É o que eu estava comentando esse final de semana com os primos e tal, que a gente se reuniu em função de Páscoa e tinha uns amigos também. Tem algum tipo de problemas que eu não tenho, você também não tem, né? Que nem droga na família, bebedeira, carro batendo, madrugada, polícia ligando. Eu não sei o que é isso. Você vê? Isso é agradecer, né? E a gente trabalha muito, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu falhei com meus filhos na infância lá, porque eu cheguei aí fazer noites de recadinho e de flashback. Em outras cidades que eu saía 9 horas da noite de casa e voltava às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então eu privava eles, trabalhava de segunda a segunda, à tarde e tal. Mesmo assim a gente conseguiu dar uma educação bacana e um acompanhamento legal. Eu tenho certeza absoluta que meus filhos têm orgulho de mim. Isso é mais gostoso ainda, né? Eu ouvi e vou passar para você, a fruta não cai longe do pé. Não. Entendeu? Se Deus quiser, os próximos também. Hoje em dia o mundo está bem diferente. Ainda bem que você não entrou em nenhum assunto polêmico, porque uma das grandes dificuldades do comunicador hoje é saber o que falar. Exatamente. Porque você tem que tomar um cuidado danado. Esses dias eu até dei um exemplo de brincadeira, né? Que eu fiz um comentário... Acabou o tempo? Qualquer coisa você corta depois um pedacinho. Vamos pra cima. Viu? Eu fiz um comentário uma vez que eu achei que não era legal, mas fiquei pensando e no outro dia eu falei, nossa, ontem, gente, eu falei uma coisa aqui no rádio e hoje em dia a gente tem que tomar cuidado porque a gente anda pisando em ovos, né? Aqui
na comunicação. Aí depois eu falei assim, olha, eu não sei nem se eu posso falar pisando em ovos, porque aí vai que tem um lance ecológico aí, Exato. Cuidado dos animais, e eu tô matando já os pintinhos, vai que o ovo tava chocando. Olha só, a gente não pode falar mais nada. O mundo tá chato. Tá muito chato. Muito chato. Muito Inclusive, chato. eu quero avisar para você que está assistindo o nosso programa. Se me chamar de careca e barrigudo, eu vou meter o processo. Você é um careca barrigudo, barbudo, simpático, rapaz. Mas, carinha, olha, prazer estar recebendo Prazer. você aqui no primeiro programa da nossa segunda que bom, temporada. que honra para mim, muito obrigado. Né? E é sempre um prazer estar com você, não só te ouvindo todos os dias de manhã, certo? Mas quando a gente se encontra no tênis, jantar... Falar nisso, Tiziano, eu sei que você não está aqui no Brasil hoje e tal, até conversei com ele de manhã, pô, cara, estou mandando desligar o telefone, mas na volta vamos fazer outra janta, né? Comer outro peixe assado lá. O peixe, né? O peixe tem que fazer de novo. Vamos marcar, vamos assinar um contrato aqui, Viu? fazer aqui na TV esse Pô, peixe. aquele peixe, você nem tem mais, né? No arquivo, né? Não tem. Tem a fita. Lá, aquele que eu fiz na tem, chácara do meu com pai. Teu pai, exatamente. Verdade. Tem fita aí, vamos procurar isso. Olha tem. aqui. Não, nem precisa, mas eu falo assim, depois eu dou de mestre cuca de vez em quando, mas eu sei fazer umas 3, 4 coisas só, né? Aham. Aquela maminha, que ficou Maminha, famosa. Fantástica. E depois nós fizemos o risoto, né? Risoto. E aí, agora o peixe, a gente tem que fazer essa edição Olha, nova aí. fica aí já, atenção, Fábio, Peixaria do Mercadão. Manda pra cá o pacu que nós vamos fazer na churrasqueira. Beleza. Tá sumido a compromisso. Tá combinado. É isso aí, Toninho. Prazer estar com você, viu? Prazer ouvir você todos os dias. Você nos motiva, como eu já disse, você é meu farol. Miro em você pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. Muito obrigado. Por aquilo Digo que mesmo. você representa e aquilo que você faz pela nossa cidade, pela nossa comunidade. Tá Obrigado, bom? viu? Muito obrigado aí. É o que eu tento fazer, sim, e vou continuar fazendo. Agradeço o seu convite e pode contar sempre comigo. É isso aí. Para você que curte a nossa programação, quem você quer ver aqui sentado no lugar do Toninho Scaramboni, para que a gente bata um papo e saiba um pouquinho mais de quem são as pessoas que fazem a nossa comunidade, quem são as células pulsantes que faz de Assis essa que é a principal cidade do Vale do Paranapanema. Estamos encerrando mais um Pode Crer segunda temporada. Fiquem com Deus. E daqui a pouco de volta com você, ou quem sabe amanhã, com mais um novo programa. Fique ligado.